ti. Faz-me almejar os tesouros celestes e não terrestres, vis aqui. Guia-me sempre no teu caminho, em rumo ao céu e sem desviar. Faz-me um forasteiro aqui, meu mestre, até que eu veja meu doce lar. Me achei amando tesouros terrestres, vãos prazeres em teu lugar, mas anelo mais os tesouros celestes, teu rosto ver, ouvir teu falar. Guia-me sempre no teu caminho, em rumo ao céu e sem desviar. Faz-me um forasteiro aqui, meu mestre, até que eu veja meu doce lar. Até que eu veja meu doce lar, meu doce Deus nada faz sem um plano razão. Quando prova seu servo, ele dá formação. Dá graças a Deus quando o teste se faz. Em trevas nos dá sua paz. Regozija em Deus, que erros não faz. Ele sabe o fim do caminho em que vais, pois vou te provar, purificar. Qual ouro tu serás? Quando as trevas à frente se impõem, eu olho da cruz, meu Calvário expõe. Submeto, meu mestre, não olho pra trás. A paz vem, o medo desfaz. Regozija em Deus, que erros não faz. Ele sabe o fim do caminho em que vais, pois vou te provar, purificar. Qual ouro tu serás? Sim, posso ver provações vêm de Deus, em amor fortalece e limpa os seus. Meu Pai sempre faz o melhor, sim, eu sei. Eu limpo, mais fruto darei. Regozija em Deus, que erros não faz. Ele sabe o fim do caminho em que vais, pois vou te provar, purificar.
Algum dia eu vencer, vem buscar-me o Senhor, e com Ele no céu vou morar. Eu pertenço ao Rei, que no seu grande amor prometeu nos levar para si. O seu reino de luz, sem tristeza nem dor, ao findar a carreira aqui. Eu pertenço ao Rei, sou seu filho de amor, Ele nunca me há de deixar. Algum dia eu vencer, vem buscar-me o Senhor, e com Ele no céu vou morar. Eu pertenço ao Rei, sou seu filho de amor. Jesus me toma, Jesus me usa, Jesus me manda, eis-me aqui. Toma-me, Jesus, me toma em teus braços, meu Senhor. Faz-me pronto pra servir-te, seja no que for. Salvador, a ti me entrego, toma-me na tua mão. Minha vida eu renego, se é teu meu coração. Usa-me, Jesus, me usa pra falar do teu amor, conduzir por teu Espírito almas ao Senhor. Salvador, a ti me entrego, toma-me na tua mão. Minha vida eu renego, se é teu meu coração. Jesus me toma, Jesus me usa, Jesus me manda, eis-me aqui. Manda-me, Jesus, me manda, onde queres eu irei. Mostra-me tua vontade, obedecerei. Salvador, a ti me entrego, toma-me na tua mão. Minha vida eu renego, se é teu meu coração. Salvador, a ti me entrego, meu coração. Uma boa noite, meus amados e queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Grande privilégio estar novamente junto com cada um de vocês nessa transmissão. E agora quero ler
a palavra de Deus, que nos diz, versículo de número 6, Hebreus 13, 6. Portanto, sejamos corajosos e afirmemos: o Senhor é quem me ajuda, eu não tenho medo. Que mal me pode fazer alguém? Deus abençoe a sua palavra. Quero começar essa noite com uma palavra de oração. Quero convidar a todos vocês que abaixem suas cabeças, fechem os seus olhos e nós vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, em sua presença, agradecemos por esta noite, por este momento em que nós podemos chegar a Ti, mesmo em nossas casas, ainda não podendo, ou pelo menos não retornamos nos cultos de quarta-feira, mas estamos, ó Deus, com o mesmo desejo, não só de ouvir a sua voz, mas também de adorar ao Senhor através dos hinos que serão entoados, através, ó Deus, de um coração reto diante do Senhor e também tendo comunhão com os nossos irmãos, mesmo de maneira virtual. Eu oro que o Espírito Santo desafie os nossos corações esta noite. É o meu desejo e minha oração. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus queridos irmãos, se caso você ainda não enviou o seu pedido de oração, você pode enviar nos comentários aqui no Facebook. Vários irmãos já enviaram no WhatsApp. Mande, por favor, o seu pedido de oração no grupo da igreja, porque se caso você manda no particular, geralmente eu não tenho como ver. Então eu peço que os irmãos coloquem os seus pedidos de oração no grupo da igreja, tudo bem? Meus irmãos, vamos então para a leitura do nosso versículo do ano de 2020. A palavra de Deus nos diz em Jeremias 17, 7 e 8: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Jeremias 17, 7 e 8. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos a essa transmissão, a esse culto. Vamos começar então cantando alguns hinos. Começaremos cantando o hino número 315 do Voz de Melodia. Colocarei aí na sua tela. Vamos começar cantando Nossa Oração. Número 315 do Voz de Melodia. Nós teremos o acompanhamento dos irmãos do Seminário Batista Regular do Sul, CD que eles lançaram, chamado Nossa Oração. Pegaremos então de fundo o mini coral cantando. Vamos cantar então, meus amados irmãos, 315, Nossa Oração, nosso primeiro hino desta noite. Ó nosso Pai, que estás no céu, santificado teu nome seja em nós. Venha o teu reino, o teu querer. Ó Pai, queremos te bendizer. Graças pelo pão que cada dia dás, guia-nos também a perdoar. Ajuda-nos nas tentações, ajuda-nos nas tentações, e livra-nos do mal. Ó nosso Pai, que estás no céu, santificado teu nome seja em nós. Venha o
na tua presença e guarda-nos seguros em tua mão. Ó nosso Pai, que estás nos céus, santificado seja venha o teu reino, o teu querer, ó Pai, queremos te bendizer, ó nosso Pai, te Amém. Nosso primeiro hino desta noite. Já vamos cantar o nosso segundo hino, agora do cantor cristão 239. Vamos cantar A Luz do Céu. Um hino muito bacana, muito gostoso de se cantar. 239, A Luz do Céu. Vamos já cantar e depois teremos algumas novidades nos avisos. 239, A Luz do Céu. Amém, meus irmãos. Peço que me perdoem, eu acabei esquecendo de colocar o coro da segunda estrofe ali, então, por favor, me perdoem. Enquanto nós estamos cantando, às vezes eu estou mexendo em algumas coisas aqui, e aí acabei me passando, como nós dizemos aqui no Rio Grande do Sul, e quando eu vi, já estávamos quase entrando, ou praticamente entrando na terceira estrofe. Mas enfim, meus queridos, como vocês bem sabem, nós teremos então os nossos cultos presenciais, por enquanto, apenas nos domingos, ou pelo menos domingo de manhã e domingo à noite.
A novidade que gostaria de dizer para vocês é a seguinte: nós estávamos com um número máximo de até 30 pessoas, mas nós confirmamos com o engenheiro da igreja que nós podemos aumentar o número de participantes nos cultos. Então, nós aumentaremos para 40 pessoas aqui na nossa igreja, em cada culto, de domingo de manhã e domingo à noite. Também, meus irmãos, nós faremos o seguinte: nós encomendaremos, nós compraremos aquelas máscaras faciais chamadas Face Shield para as crianças. Apenas as crianças elas terão aquelas máscaras para fazerem o culto infantil lá embaixo. Nós tínhamos investido em acrílicos, mas conversando com o Jorge e a Simone, que são os nossos profissionais da saúde, eles também acharam uma boa ideia nós providenciarmos para cada criança e também para as professoras que lá embaixo estarão, aqueles face shield ou aqueles protetores de acrílico. As crianças e também os professores, eles devem estar munidos com as suas máscaras, mas também aquela parte acrílica vai ser uma proteção a mais. Então, também isso vai poder permitir que nós tenhamos um número um pouco maior de crianças lá embaixo. Nós estamos pensando em um número máximo de até 8 crianças, ou 8 ou 10 crianças lá na parte de baixo, e aí nós conseguiremos então fazer o culto infantil. O berçário, meus irmãos, nós estamos providenciando pelo menos 2 salas para que possam então as mães poderem ficar com os seus filhos, porque sabem que no domingo de manhã a minha esposa pode ficar com apenas uma criança e até 2 anos, mas que já anda. As crianças de colo, elas permanecerão com os seus pais, com as suas mães, e se caso quiserem descer, vai ter ali um espaço no berçário para que possam utilizar. E teremos, vamos dizer assim, 2 berçários para que possam ser usados para as mães ou então para que a minha esposa possa ajudar. Lembrando que ela só pode ajudar no culto da manhã. Então, no culto da noite, podem chegar 2 crianças de berçário, mas aí os pais ou as mães vão ter que ficar com eles na parte de baixo. Então, a novidade é essa: os irmãos ainda precisam nos avisar que pretendem vir. Inclusive, é muito importante que, se caso você não vier, se você deu o seu nome e porventura não vier, nos avise, porque pode ser, como já aconteceu esse domingo, tinha pessoas de sobreaviso. Então, se porventura alguém dá o nome e acontece alguma coisa e não pode vir, procure nos avisar. Eu sei que às vezes acontece algum acontecimento em cima da hora, ou acontece acontecimento difícil, né? Mas acontece algo em cima da hora é um pouco mais difícil. Mas de qualquer forma, meus irmãos, eu já tenho pessoas que estão me avisando com bastante antecedência. Faça isso, planeje estar nos cultos. Então as famílias elas poderão sentar juntas, os bancos serão para as famílias e as cadeiras serão para as pessoas que vierem de maneira individual. Nós usaremos o mezanino e pretendemos então esta semana colocar ali no piso da escada aquelas fitas antiderrapante e aí não teremos nenhum tipo de problema. Mas de qualquer forma, meus irmãos, estamos permitindo ou estamos fazendo tudo aquilo que está ao nosso alcance, vamos dizer assim, para que nós possamos ter um culto onde todos vão se sentir protegidos. Se porventura você tem aquele face shield e quer vir para a igreja com ele, não tem problema nenhum, pode ficar à vontade. Lembrando que também é importante e também obrigatório o uso da máscara em nossos cultos. Tá bom? Então, faça planos de estar na igreja. Temos culto às 9 horas da manhã e às 19 horas. Se você não pode vir de manhã, venha de noite. Se você não pode vir de noite, venha de manhã. Ou se você pode vir nos dois, venha nos dois, meus queridos. É muito bacana receber todos vocês. Estamos com bastante saudade de todos. E aquele tempo de comunhão ali realmente é maravilhoso. Tivemos um bom grupo de visitantes na semana passada, orem por eles. Então, tragam seus visitantes também, meus queridos. A igreja está sempre aberta para as pessoas. Então, como disse, teremos um número maior. Façam planos de estar conosco, por favor.
nos avise com antecedência. E aí, aquela família que tem as crianças que já andam até 2 anos, quem falar primeiro, a minha esposa vai cuidar do seu filho no domingo de manhã, tá bom? Então é isso, meus queridos. Façam planos de estar conosco. Vai ser um grande prazer de receber cada um de vocês. Nós estamos estudando se ainda faremos a ceia este próximo domingo, tá bom? Então, se não conseguirmos fazer nesse domingo, procuraremos fazer nos próximos, mas fazendo tudo também de maneira organizada e seguindo todos os protocolos que têm sido ditos por nossas autoridades, tá bom? Então, mesmo que os cultos presenciais ainda estão, ou ainda não, né? Mesmo que os cultos presenciais já retornaram, as transmissões elas continuam. 9 horas da manhã, 18 horas da noite ou da tarde e às 20 horas nas quartas-feiras, assim como estamos fazendo hoje. Jovens, uma live da Cojubaçu na segunda-feira está programada para que todos vocês participem. Pais, se vocês puderem, se não tiverem compromisso, mas façam os seus filhos poderem assistir, se caso não puderem assistir no momento, assistam depois, vai ser na segunda-feira às 16 horas no canal da Cojubaçu no Facebook. Se eu não estou enganado, às 16 horas. Renata, o Jason, o pastor Daniel, se estiverem nos assistindo aí, se eu falei o horário errado, vocês coloquem aí nos comentários, tá bom? Então, meus queridos irmãos, vamos para o nosso último hino. Eu coloquei um hino a menos justamente pelo fato de nós avisarmos ou termos esse aviso de um número maior de pessoas. Então vamos cantar, meus irmãos, nosso último hino, um hino que as moças cantaram, né, o Papo de Gurias, no último sábado. Vamos cantar número 77 do Voz de Melodia, Os Passos do Justo. Número 77 do Voz de Melodia, Os Passos do Justo. E aí depois, então, nós teremos o tempo de pregação da Palavra de Deus. Número 77, Os Passos do Justo.
Amém. Graças a Deus pelos hinos que cantamos esta noite. Já aparecerá na sua tela o título da meditação desta noite, bem como o texto que nós usaremos como base. Então falaremos esta noite, meus queridos irmãos, sobre Neemias, como levar ou levando a obra de Deus adiante em tempos de crise. Eu quero convidar você que abra a sua Bíblia em Neemias capítulo 4, versículos de 12 a 23. Se caso você não tenha uma Bíblia, os versículos aparecerão aí na sua tela. Deixe-me colocar aqui novamente a tela dividida e você pode me acompanhar. Eu lerei esses versículos na versão NAA, ou Nova Almeida Atualizada. Então vocês podem acompanhar, caso queiram, ou então podem ler nas suas Bíblias. Então, meus queridos irmãos, vamos ler versículos de 12 a 23. E eu procurei deixar as letras um pouco maior, por isso que eu coloquei de 2 em 2 versículos, tá bom? Vamos lá então, meus irmãos. Os judeus que habitavam na vizinhança deles nos disseram 10 vezes: de todos os lugares onde moram, eles nos atacarão. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos por detrás da muralha, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus filhos, pelos seus irmãos, pelos seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Versículo de número 15. Quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um à sua obra. Versículo 16. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá, e reconstruía a muralha. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Versículo 18. Os construtores, cada um trazia sua espada na cintura enquanto construíam. O que tocava a trombeta estava ao meu lado. Então eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos espalhados na muralha, longe uns dos outros. Versículo 20. No lugar em que ouvirem o som da trombeta, ali reúnam-se em volta de nós. O nosso Deus lutará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o anoitecer. Versículo 22. Também nesse mesmo tempo, eu disse ao povo: cada um de vocês fique em Jerusalém com o seu servo, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Deus abençoe a sua palavra. Meus queridos, vamos mais uma vez a Deus em oração? Por favor, abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Ó Senhor, muito obrigado pelo exemplo do seu grande servo Neemias. Obrigado pela palavra do Senhor que é viva e eficaz, que tem penetrado nos corações de cada um daqueles que realmente buscam satisfazer-se diariamente do Senhor. Eu oro a Deus que nesse momento cada vida, cada coração esteja, Pai, diante do Senhor, para que nós possamos aplicar as verdades aqui ditas, não para a nossa glória, mas para a honra e glória do Senhor. Usa este teu servo, que nada sou, mas aqui estou para proclamar aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. É o meu desejo, orando ao Senhor, em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém.
Meus queridos, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, todos nós sabemos. Mas o Antigo Testamento, ele tem um valor inestimável para o nosso conhecimento. Cada um de vocês que é salvo em Cristo, eu sugiro que, caso você não tenha muito conhecimento da Bíblia, aprofunde-se na leitura do Novo Testamento. Mas se você tem uma Bíblia de estudos, se você tem meios para poder estudar, comece a ler o Antigo Testamento. Porque muitas vezes algumas pessoas acham que é muito maçante, principalmente quando se lê muitos nomes, quando se lê muitas leis e tudo mais. Meus irmãos, tudo que está na Bíblia é muito importante para as nossas vidas. É muito importante para o nosso conhecimento e principalmente para nós que somos salvos hoje, nesta era que nós vivemos. O exemplo daqueles cristãos ou daquelas pessoas, daqueles judeus do Antigo Testamento, é muito importante para que nós possamos aplicar todas as verdades, tudo aquilo que eles fizeram de correto nas suas vidas, em nossas vidas, mas também para que nós possamos não cair nos mesmos erros. O livro de Neemias é uma das pérolas do Antigo Testamento. E nós que estamos fazendo o curso de nossa igreja, começamos a estudar, e eu sei que alguns irmãos, quando leram as primeiras vezes, não entenderam nada. Mas quando realmente nós abrimos os nossos olhos para as verdades aqui inseridas, meus irmãos, dificilmente nós ficamos inertes, pelo contrário. Nós vemos Deus trabalhando em nossas vidas, porque aqui está o exemplo de um homem que foi fiel a Deus. Ele viveu momentos de crise, momentos difíceis, que para a época que ele vivia, era algo terrível, não só para ele, mas para toda a sua nação. É claro que não se compara com os momentos que nós vivemos hoje, mas crise é crise, seja pequena ou grande. A confiança em Deus, ela nunca deve mudar. Nós devemos pegar as lições ou aplicar as lições que Neemias tem, que nós temos visto em Neemias, e aplicar nas nossas vidas para que nós sejamos crentes fiéis e principalmente partes de uma igreja fiel. O capítulo 1 de Neemias é maravilhoso porque nós vemos a visão de Neemias em relação ao seu povo que estava sofrendo por conta dos seus pecados, estavam afastados de Deus e estavam principalmente sofrendo as consequências físicas, no sentido que a cidade, os muros da cidade estavam destruídos. Quando Deus tocou no coração de Neemias e levantou um copeiro, um simples copeiro, Deus falou ao seu coração e ele teve a visão da obra de Deus. Capítulo 2, então ele começou a organizar todas as coisas para que ele pudesse, então, ser usado por Deus e levantou pessoas também para que fossem usadas por Deus na sua obra. Capítulo 3 estão nomeadas as pessoas que foram usadas e que foram delegadas para as mais diversas atividades. E quando nós chegamos aqui no capítulo 4, é muito interessante porque nós vemos Neemias e os seus auxiliares trabalhando na cidade, mas principalmente tendo em vista a oposição dos seus inimigos. E muitas coisas que eles estavam ouvindo sobre um ataque iminente dos inimigos de Jerusalém. Mas o que nós podemos aprender essa noite, meus irmãos, são lições preciosas para os momentos que nós estamos vivendo. Então é exatamente, nós devemos levar adiante a obra de Deus, mesmo em momentos de crise. O que nós estamos passando é um momento de crise mundial. Mas muitas pessoas estão sem esperança. Será que a obra de Deus deve parar pelo fato de muitas pessoas não terem saído de suas casas? Pelo contrário. Eu tenho dito para os nossos irmãos do nosso curso que, pela graça de Deus, a internet ou a tecnologia de hoje nos permite ter contato com muitas pessoas sem nós precisarmos sair de casa. Então é muito importante também que nós possamos falar de Cristo ou demonstrar Cristo por meio das nossas redes sociais. E eu pergunto para cada um de vocês:
Seria muito bom que cada um fizesse aí uma examinação em suas redes sociais. Por quê? Porque será que as nossas redes sociais refletem a glória de Deus? Será que todas as nossas fotos, será que todas as nossas curtidas, será que todas as coisas que nós temos feito realmente demonstram a glória de Deus? Recentemente eu descobri que o meu perfil tinha curtido algo terrível que eu nunca curti na minha vida. Eu confesso a vocês que algumas vezes é preciso que nós tomemos cuidado, porque eu já fui hackeado uma vez no meu Facebook e você tem que mudar a sua senha de maneira periódica. Então, é por isso também que algumas vezes nós precisamos fazer uma examinação nas nossas redes sociais, justamente para que elas possam demonstrar a glória de Deus que nós estamos buscando. Então, meus queridos, o que nós podemos aprender aqui com Neemias? Primeiramente, os versículos, eles nos dizem que os inimigos dos judeus souberam de duas coisas. Primeiramente, que Neemias e o povo já sabiam dos planos deles. E também que Deus já havia frustrado o plano deles. Então, os inimigos dos judeus, eles sabiam dessas coisas. Eles sabiam e ainda tentavam fazer com que Neemias e o povo eles deixassem de lado a obra. Por quê? Porque eles queriam ver Jerusalém um símbolo do poder de Deus, um símbolo de uma nação que realmente teve o favor de Deus. Eles não queriam ver Jerusalém novamente reedificada. Por isso que eles procuraram fazer tanto mal para os judeus e para Neemias. Mas nós podemos, em meio dessas questões, aprender 3 lições. Porque existem, meus irmãos, muita oposição em relação à obra de Deus. Tenha certeza que a partir do momento que cada um de nós colocamos em nossos corações o desejo de servir ao Senhor, tanto Satanás, quanto o mundo, quanto os nossos próprios pecados, a nossa natureza pecaminosa, sempre vai militar para que nós sejamos, ou para que nós possamos estar longe de Deus. Então eu quero falar sobre 3 lições importantes de como nós podemos levar a obra de Deus adiante, mesmo em tempos de crise. Primeira lição, meus irmãos, é a seguinte: nós devemos confiar na direção do nosso Deus. Eu colocarei aí Neemias capítulo 4, versículo 15, colocarei aí na sua tela, e você vai ler comigo. A palavra de Deus diz o seguinte: quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um a sua obra. Então, o que nós podemos entender com esta primeira lição? Olha, Deus, ele frustra os propósitos dos nossos inimigos. Existem inimigos que são visíveis, mas também existem inimigos que são invisíveis, como o próprio Satanás e os seus demônios. E pode ter certeza que Deus tem nos guardado de tantas coisas que nós não temos ideia. Então o Senhor tem frustrado os propósitos dos inimigos. O que nós devemos então fazer? Nós devemos arregaçar as mangas e trabalhar. Porque a obra de Deus é para que cada um de nós possamos aplicar-nos em servir ao Senhor. Não foram anjos que foram colocados para servirem ao Senhor neste mundo, fomos nós. Então a obra de Deus é responsabilidade nossa. Quando nós lutamos na força de Deus, Ele é glorificado, reconhecido, temido e exaltado. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, nenhum dos nossos inimigos tem poder sobre nós. Spurgeon, o grande pregador, o príncipe dos pregadores, quando teve uma doença terrível, tal como a pandemia que nós temos hoje, ele colocou em seu coração que mesmo com medo de poder pegar, porque muitas pessoas pegaram,
ele colocou no seu coração que, independente do que fosse, ele serviria a Deus, ajudando as pessoas que quisessem ajuda. Muitas foram as pessoas que ele foi solicitado a ajudar. E em momento nenhum ele foi acometido por aquela doença. Por quê? Porque é Deus que está no controle de todas as coisas. Meus irmãos, não deixe que o medo tire o seu privilégio de servir a Deus. Não deixe que o medo faça de você um prisioneiro dentro de sua casa. Se você tem confiança que Deus vai lhe guardar, ou se Deus vai permitir que você possa ser acometido de doença, toda honra e toda glória seja dado a Deus. Eu digo para vocês, meus irmãos, vocês sabem, eu testei positivo para a Covid, mas em nenhum momento eu questionei a Deus pelo fato de ter acontecido até mesmo dentro da igreja. Mas isso não deve fazer com que você possa temer. Porque, meus amados, nós entendemos que a proteção está sobre cada um de nós, a proteção de Deus está sobre cada um de nós 24 horas por dia. E não só em relação ao Covid. Pare e reflita. Quantas coisas Deus não tem livrado a você e sua família? De quantas coisas nós não temos ideia que o Senhor tem nos livrado? E ainda assim, meus irmãos, nós precisamos servir ao nosso Deus. Será que as pessoas têm visto Deus agindo em nossas vidas e principalmente em nossas igrejas? O que será, meus irmãos, que as pessoas olham quando elas veem cada um de nós? Nós precisamos entregar as nossas vidas nas mãos de Deus e dizer, sem pestanejar, assim como disse Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mesmo que você, como eu disse, esteja dentro de sua casa, você pode ser útil na obra de Deus. Meus amados, a segunda lição que nós podemos aprender, como nós devemos levar adiante a obra de Deus em tempos de crise, é que nós devemos estar sempre vigilantes. Vejamos versículos 16 a 18, colocarei aí na sua tela, versículos 16 a 18. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá, e reconstruía a muralha. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os construtores, cada um trazia sua espada na cinta, enquanto construíam. O que tocava a trombeta estava do meu lado. Então notem, meus irmãos, Neemias e os judeus, eles sabiam que eles tinham uma obra a cumprir. E mesmo em meio a todo o medo que talvez eles tinham dos seus inimigos, eles confiavam que Deus estava à frente. Eu nunca trabalhei fazendo isso, ou tentando fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas eles tinham que ficar apercebidos se os seus inimigos chegavam, estavam com uma arma na mão ou na cinta e com a ferramenta de trabalho na outra. Então, eles trabalhavam e vigiavam. O que Jesus muitas vezes nos disse, meus irmãos? Vigiai e orai. Nossas vidas pertencem ao Senhor. Se você é salvo em Jesus Cristo, a sua vida não pertence a você mesmo, mas pertence ao nosso Deus. O nosso trabalho é vigiar, estarmos atentos, atenciosos contra todas as ciladas de Satanás. E principalmente orar, porque somente Deus é que pode nos dar a vitória contra os nossos inimigos. Não podemos depender da nossa própria força. Então, nós vimos aqui que os moços, os chefes, os carregadores, os edificadores, todos trabalhavam e vigiavam. Estavam, irmãos, como diz o dito popular, com um olho no peixe e outro no gato. É possível fazer? É possível fazer, sim. Não podemos baixar as nossas armas, muito menos ficar desapercebidos. O que nos é dito na palavra de Deus?
o Tiago, o diabo anda em derredor, como um leão que ruge, e ele quer realmente avançar sobre aquelas presas que são fáceis. Meus amados irmãos, nós somos ou seremos presas fáceis se nós não estivermos na dependência de nosso Deus. Muitos se envolvem tanto no trabalho que deixam de vigiar e por isso caem no próprio campo de trabalho. Ação e vigilância precisam caminhar de mãos dadas. Muitos obreiros se perdem no trabalho e se cansam na obra. E também se cansam da obra. Se cansam na obra e da obra. Eu já disse para vocês recentemente, meus queridos, não existe aposentadoria na vida cristã. Nós serviremos até o dia que formos chamados pelo Senhor, seja na morte física ou seja no arrebatamento. Então, todas as oportunidades que nós tivermos, é importante nós usarmos, porque Deus pode usar as nossas vidas. Eu tenho dito para os nossos irmãos no nosso curso, Deus usa a quem Ele quer, mas Deus não usa desocupados. Se você está na sua igreja simplesmente esquentando o banco, não pense que você vai servir ao Senhor. Mas se você tem orado, tem buscado se colocar à disposição de Deus, se você tem buscado conhecer, se você tem buscado crescer espiritualmente, você é a pessoa que Deus quer usar. E esta igreja precisa de pessoas que estejam desejosas de servir ao Senhor. E isso, meus irmãos, depende do envolvimento de cada um de nós na obra do nosso Deus. Então, trabalho sem vigilância pode acarretar grandes perdas. Nós podemos perder grandes coisas se nós não cuidarmos, se nós não vigiarmos. É fácil nós olharmos para as vidas daqueles que estão afastados dos caminhos de Deus. Mas eu pergunto para cada um de vocês, o que garante que daqui a um ano você e eu estaremos firmes servindo ao Senhor? Sabe o que vai garantir isso? A minha e a sua fidelidade diária. Algumas pessoas estão dentro da igreja, mas os seus corações estão fora. Algumas pessoas entram na igreja, mas os seus corações permanecem fora. Deus não aceita coração dividido. Deus não aceita obreiro que não queira investir a sua vida na obra de Deus. Esse é o maior problema. Nós estamos vivendo nos últimos dias no sentido de que hoje em dia o evangelho é relativizado, ou seja, ele é cada vez mais moldado àquilo que as pessoas querem. Um mesmo exemplo é, como eu disse recentemente, a teologia da prosperidade, que visa principalmente a saúde e bens materiais. O que Deus nos prometeu não foi isso, meus irmãos. Deus não nos prometeu facilidades, Deus prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus prometeu que em Cristo Jesus Ele há de suprir cada uma de nossas necessidades. Ele não nos prometeu riquezas para que nós possamos usufruir neste mundo, mas Ele quer que nós sejamos ricos nos céus, que nós possamos ajuntar galardões, não para a nossa glória, mas para a glória de nosso Deus. Então Neemias e os seus homens estavam se gastando, se investindo, ou investindo as suas vidas na obra de Deus, porque eles sabiam que o retorno era garantido, porque eles estavam servindo ao Senhor. A obra não é fácil, meus irmãos, de maneira alguma, mas é extremamente prazerosa nós podermos trabalhar para o nosso Deus. E a terceira lição que nós podemos aprender de como levar a obra de Deus adiante em tempos de crise é que nós devemos fortalecer a nossa união. Vamos ler versículos 19 e 20, mais uma vez. Eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos espalhados na muralha, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirem o som da trombeta,
Ali reúnam-se em volta de nós. O nosso Deus pelejará por nós. Meus amados, eu disse ontem para os queridos irmãos do nosso curso que Neemias 4:20 é o meu versículo predileto do livro de Neemias. Porque ali demonstra que Deus, ele luta as nossas batalhas por cada um de nós. Deus tem prazer de ser o nosso refúgio, de ser a nossa fortaleza, de ser o nosso baluarte. Deus é a nossa força, meus amados irmãos. Então nós precisamos crer nisso. Não podemos ser derrotados. Nós precisamos seguir adiante. Mas o exemplo que aqui temos é que nós não podemos servir sozinhos. Não devemos servir sozinhos. A igreja primitiva, ela começou com 3.000 pessoas. E depois foram acrescentadas milhares e milhares de pessoas e chegamos até os dias de hoje graças a irmãos e irmãs que foram fiéis. Preste bem atenção, meus amados. A próxima geração de cristãos depende de nós. Depende de nós. Se você é pai, ensine a palavra de Deus aos seus filhos. Porque a próxima geração de cristãos depende de nós. O que nós entendemos aqui, meus irmãos? Duas coisas importantes a serem notadas nesse texto. Primeiramente, é dito que a obra é grande e extensa. Eles tinham que reconstruir os muros de toda a cidade. Mas se você olha no nosso contexto, Mateus 9:37, você não precisa abrir lá, mas diz o seguinte: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Meus queridos, não adianta nós ficarmos simplesmente olhando toda a caravana passar, as pessoas indo para o inferno, morrendo diariamente por Covid ou tantas outras coisas, e nós ficarmos indiferentes. Se caso você não pode fazer muita coisa, ore, coloque diante de Deus, ore por essas pessoas. Ore para que o Senhor use a sua vida e use as vidas de todos os irmãos em Cristo para que muitos possam chegar ao Senhor. O tempo que nós vivemos, os corações estão sim mais amolecidos em relação a Deus e a sua palavra. É o momento de nós estarmos pregando, de nós anunciarmos o Evangelho. E a segunda questão importante a ser notada aqui é que mesmo que a obra é grande, eles estavam longes uns dos outros. Sabe, meus irmãos, os meus melhores amigos no ministério estão longe daqui de Porto Alegre. Os melhores amigos que Deus me deu, eles estão longe de mim. Mas, por outro lado, eu tenho muitos irmãos em Cristo que suprem a necessidade dessa comunhão. Pessoas que são amigas, pessoas que são amáveis. Então, mesmo que eu gostaria de ter meus amigos queridos de longa data, que cresceram comigo na Igreja Batista Nova Vida, ou alguns amigos de ministério que eu fiz aqui no Rio Grande do Sul, eu gostaria que eles estivessem comigo. Mas alguns deles estão batalhando as suas batalhas nos lugares onde Deus os colocou. Mas nós, como igreja, nós somos um só corpo. Nós precisamos guerrear juntos. É muito importante que cada um de nós possamos colocar os nossos pedidos de oração para que os nossos irmãos possam orar. Converse com pessoas que você tem confiança e exponha aquilo que está dentro do seu coração para que seja orado. Se caso você não quiser abrir toda a situação, simplesmente ore por mim para que Deus me dê sabedoria, para que Deus guie a minha vida, para que Deus direcione os meus caminhos, mas ore. Dependa dos seus irmãos em Cristo, porque, como diz o ditado popular, a união faz a força. Lemos ontem, Eclesiastes, capítulo 4, versículos de 9 a 12, que o cordão de 3 cobras, ele não se rebenta facilmente. Então, nós não precisamos e não devemos servir ao Senhor sozinhos. Neemias chegou à conclusão que a única maneira de concluírem aquela tarefa era fazer com que todos lutassem juntos. Quando o atalaia tocasse a trombeta, todos deveriam ir
para ali, aonde eles ouviram o som, para que pudessem lutar. Meus amados, as nossas orações têm esse poder. Nós lutamos uns pelos outros quando nós nos colocamos mutuamente diante de Deus em oração. É por isso que o culto de oração é tão importante e não deve ser deixado de lado, para que nós possamos orar uns pelos outros. Então, se você ainda não colocou os seus pedidos de oração, coloque. É muito importante nós batalharmos uns pelos outros e o Senhor vai pelejar por todos nós. Então, nossos esforços devem ser conjuntos para que haja êxito em nossa tarefa. Precisamos nos ajudar mutuamente. Unir-se a outros traz benefícios múltiplos. É uma pena que ainda nós não retornamos ao período das bênçãos aqui na nossa igreja. É muito gostoso poder ver ou ouvir aquilo que Deus tem feito na vida de cada um de vocês. É muito bacana, meus irmãos, ver e ouvir tantas maravilhas que o Senhor tem agido e como Ele tem agido poderosamente nas vidas de cada um de vocês. E incentivam o meu coração a também poder relatar as minhas bênçãos. Então, meus queridos, que Deus nos permita estar brevemente contando as nossas bênçãos, porque eu sei que é difícil você falar de máscara, mas nós precisamos sim uns dos outros. Olha o que diz o Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Vamos pensar nisso no contexto de igreja. Nós, como igreja, muitas vezes, se procurarmos fazer as coisas nas nossas forças, não vai ter benefício algum, se Deus não for por nós. Então é muito importante que nós possamos entender que é Deus, como diz o Salmo 127, que vai pelejar ou vai lutar por cada um de nós. Então, olha só, 3 lições importantes de como nós podemos levar e devemos levar a obra de Deus adiante em tempos como estes que nós estamos vivendo, tempos de crise. Nós devemos, meus irmãos, confiar na direção do Senhor. Devemos estar sempre vigilantes e precisamos fortalecer a nossa união com os nossos irmãos. Para concluir, meus queridos, mesmo apesar do cansaço e da guarda noturna, a obra continuava. Versículos 21 em diante. Neemias capítulo 6, versículos 15 e 16. Eu procurei o negocinho que passa os slides. Neemias 6, 15 e 16 diz o seguinte: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que nós fizemos esta obra. Meus queridos, o muro foi reedificado em 52 dias. Isso não era uma coisa fácil. Quando você vê o tamanho de Jerusalém nos tempos antigos, não era uma tarefa fácil. Mas os próprios inimigos, reconheceram que foi o poder de Deus quem fez aquela obra na vida daquelas pessoas. Então, meus amados irmãos, o que eu quero lhes dizer é que se nós aplicarmos essas verdades nas nossas vidas, nós não vamos ficar temerosos em nosso canto, sem servir ao nosso Deus. Nós não ficaremos presos dentro das nossas casas, vítimas de nosso próprio medo. Eu não estou dizendo que você tem que sair de peito aberto, não é isso. Existem os protocolos que, se forem seguidos, não há problema nenhum de pessoas saírem de suas casas. Mas eu quero dizer para cada um de vocês que nós devemos colocar a nossa vida diante de Deus e clamar que o Senhor faça a sua vontade nas nossas vidas. Porque quando eu for fiel, quando você for fiel, todas as pessoas verão o agir de Deus em nossas vidas.
Essa é a nossa esperança na vida das nossas irmãs que estão enfrentando situações duríssimas, como a Lu, como a Dani, do irmão Vinícius, situações terríveis, e tantos outros irmãos, como o irmão Paulo Barbosa, situações difíceis, mas nós entendemos que Deus está no controle de todas as coisas e Ele tem usado esses irmãos para a honra e glória do Senhor. Será, meu querido, minha querida, que nós precisaremos esperar todas essas coisas acontecerem para sermos usados por Deus? Não é mais fácil nós decidirmos em nosso coração investir as nossas vidas em servir ao Senhor? Pode ter certeza que sim. Então, a última lição importante nessa conclusão é que para que a obra fosse concluída, foi necessária a intervenção divina. Porém, cada um teve sua importância para que Deus pudesse agir no meio do povo. Não ache que você é insignificante na sua igreja. Ah, mas eu não sei cantar, eu não sei tocar, eu não sei reger, eu não sei pregar, eu não sei fazer nada. Olha, você é importante na obra de Deus. Eu ia te dizer o seguinte, olha, se você tem boca para falar, você é importante. Mas existem irmãos que têm ministério com pessoas que são mudas. Existem pessoas que têm ministério com pessoas que são surdas. Tem pessoas que têm, irmãos que têm ministério com pessoas que são cegas. Então, meus queridos, aonde quer que Deus nos leve, nós devemos servi-lo. E cada um de nós é importante na obra de Deus, mesmo você, sendo um novo convertido, ou talvez um convertido de muito tempo, você tem a sua importância na obra de Deus. Então, na vida de Neemias ou do seu povo, Deus agiu no meio deles, e isso se deu através da confiança que eles tiveram na direção do Senhor, na vigilância constante do povo e da união mútua que eles tiveram. Então nós somos desafiados esta noite a colocar essas lições em práticas. Neemias é um livro maravilhoso, como todos os demais livros da Bíblia. Mas aqui nós vemos um homem destinado a fazer uma obra gigantesca, porque, primeiramente, ele começou ouvindo a voz de Deus em seu coração, servindo ao Senhor fielmente. Mas para que isso acontecesse, ele precisou nutrir uma vida de fidelidade. A você que nos assiste essa noite, se você não é fiel a Deus, você nunca vai ser usado pelo Senhor. Se você não nutre, se você não tem procurado ser fiel ao Senhor, você vai ser aquele que vai ser sempre descartado, porque Deus não usa desocupados e infiéis. Qual o primeiro passo para que você possa ser usado por Deus? Arrependa. Arrependa-se, meu querido. Aplique 1 João 9. Se confessarmos os pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aplique Provérbios 28:13. O que encobre a transgressão jamais prosperará, mas o que a confessa e deixa alcançará a misericórdia. O poder está em nós de servir ao Senhor. Poder no sentido de, se formos fiéis, seremos usados na obra de Deus. A obra é grande. Os trabalhadores, infelizmente, são poucos. Temos a oportunidade de servir ao Senhor esta noite, meu amado irmão e irmã. Basta que nós tenhamos o desejo de realmente colocar a nossa vida ao dispor do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Ó Senhor, levanta, ó Deus, homens e mulheres de Deus fiéis para servirem ao Senhor na sua obra. Talvez alguém que nos assiste tenha o desejo de se preparar mais para ser usado no ministério da palavra. Não precisam ser apenas jovens a serem pastores, missionários ou até mesmo irmãs que têm disposto as suas vidas a serem esposas de pastores ou missionárias. Tu é que sabes, ó Deus. Mas assim como Neemias, a vontade e direção do Senhor para um grande líder aqui na sua palavra começou através de um coração devoto ao Senhor. Então essa noite eu oro, Pai,
Que o Senhor levante homens e mulheres de Deus que no futuro serão grandes líderes, grandes homens e mulheres na tua obra. Não para engrandecimento próprio, mas para servirem ao Senhor, para serem grandes em sua obra. Não existe idade, não existe limite de idade, não existe limitações que impeçam com que o servo fiel, com que a serva fiel sejam úteis na obra do Senhor. Levanta, ó Deus, homens e mulheres fiéis para servirem ao Senhor. É o nosso desejo, nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos. Deus abençoe sua palavra. Vamos então para os pedidos de oração. Eu quero convidar a você, que se ainda não colocou o seu pedido de oração, por favor, coloque aí no nos nossos comentários, tá bom? Deixa eu só, meus irmãos, tomar um pouquinho de água. A garganta fica seca. Vamos lá, então. Eu quero ler aqui os pedidos de oração que foram feitos no grupo da igreja. Deixe-me apenas chegar aqui, já vou deixar também no jeito os pedidos aqui que foram feitos no Facebook. Mas aqui no grupo da nossa igreja, vou começar com o pedido, e se porventura eu esquecer, não se preocupe que no mural depois eu vou ler tudo de novo. Mas começamos com a irmã Tamires. Peço oração pelo retorno da minha viagem, salvação do meu esposo Lauro, cuidado e proteção ao Lauro pai, meus estudos e do meu esposo, por Ricardo Boelter, pai de uma amiga minha que tem problemas com alcoolismo. Ela me pediu ajuda. Passei contato de centros de reabilitação e falei que iríamos orar, e quando tiver uma oportunidade de ele estar sóbrio, marcar para falar de Jesus com ele. Olha que bacana, meus irmãos. É esse tipo de coisa que nós devemos fazer. Aproveitar as oportunidades. Também, nossa querida irmã Silvia, gostaria de agradecer a Deus, pois o meu exame para a Covid deu negativo, e por estar me sentindo bem com a pressão regularizada 12/8. Eu vou dizer para a senhora, dona Silvia, o que o médico disse para mim um dia que a minha pressão também estava boa assim. Ele falou para mim, você está com uma pressão de guri, então a senhora está com uma pressão de uma guria, com todo respeito, claro. Ela diz, e pedir oração, pois continuando meus exames de acompanhamento amanhã, farei uma ecografia de mama no Hospital Conceição. Irmão Davi, agradeço a Deus pela melhora do pastor Jorge Amaral, amém. Já está em casa, ele e a esposa Jane já estão dando passos firmes sem apoio no andador. Graças a Deus pela misericórdia e pela recuperação. Deus seja louvado. Quero também agradecer a Deus e as orações dos irmãos. A minha irmã Aline, ela esteve internada por um tempo, eu falei com os irmãos. Ela mandou uma mensagem agradecendo a oração dos irmãos, o exame dela para a Covid deu negativo, e também ela já está plenamente recuperada. Muito obrigado a todos aqueles que oraram, e também ela agradeceu as orações. A irmã Renata pede oração pela recuperação da irmã Valquíria, lá da Igreja Batista Fundamental em Alvorada, e por sua família. Também a Renata diz, últimos dias sinto muita dor na cabeça, principalmente na parte de trás. A Renata ainda pede um trabalho para ela e também agradecer que a mãe dela conseguiu um emprego. Amém. Pastor Daniel Lima, gostaria de agradecer por todas as orações feitas em nosso favor, pelas doces palavras do irmão Paulo Carvalho na mensagem de domingo de manhã. Gostaria de pedir pelo exame de sangue da Lu, amanhã, e a tomografia na sexta, por sabedoria aos médicos para continuar tendo sabedoria para tomar as melhores decisões sobre o tratamento da Lu. Gostaria de pedir por todos que temos tido a oportunidade de testemunhar sobre o poder de Deus em nossas vidas. Amém. Isso aí, pastor Daniel. Aproveitando todas as oportunidades. Dona Lalinha, nossa querida irmã Alaide, peço oração pela minha amiga Isabel, que está afastada de Jesus. Tem depressão e constantes dores no corpo. Por sua amiga Aline, que não é evangélica, e dia 30 irá saber o resultado do exame de Covid. Ela pede por ela, porque o objetivo dela é viver para Cristo, mas as lutas têm sido grandes e também espero o final de uma causa financeira na justiça e preciso de oração para isso. Amém, dona Lalinha. Dona Beth pede pela salvação dos familiares dela e do Júlio,
salve pela vida espiritual e bom relacionamento entre os jovens da nossa igreja, pela saúde, recuperação e cura dos nossos irmãos na fé e que a vontade de Deus prevaleça em nossas vidas. A Fernanda pede para que nós continuemos orando pela saúde da Dani, esposa do Vinícius, e pelos exames que ela vai fazer. Salvação dos familiares da Dani, saúde de sua mãe Marina e que ela consiga alugar outra casa. Pelos exames de rotina que ela e a Fran vão fazer e pela construção da igreja em São Cepé. Dona Gessi pede pela salvação dos seus filhos Jorge e Rodrigo, saúde deles, dela e da Luísa, que é a netinha dela, harmonia familiar, sabedoria nas decisões. Dona Marta pede oração por ela, pelo Getúlio, pelos seus familiares, que Deus os ajude diante das decisões, sabedoria e também inteligência. A Jace pede oração por harmonia e por todas as pessoas que estão passando por alguma dificuldade. Agradecer também a Deus pela sua proteção. Bacana, esses foram os pedidos que estavam ali no WhatsApp. Agora vamos ver aqui no Facebook. Estou lendo os comentários. Vamos ver aqui se temos nossa irmã. Deixa eu ver aqui. Dona irmã. Irmã Eida pede oração por sua família. Vamos orar sim. A dona Eunice Guimarães, boa noite. Peço oração para minha irmã Berenice Guimarães, que teve piora do Covid-19, e por sua filha Thaís e netos Gabriel e Anthony e avô Nelly. Vamos orar sim, dona Eunice. Vamos ver. A dona Angelita, oração pela salvação de Samuel Natiele e Laureci Vicente. Emanuel, por harmonia familiar, fortalecimento espiritual, sabedoria nas decisões, por sua irmã Vitória, que teve contato com uma pessoa diagnosticada com Covid. Então, esses foram os pedidos de oração aqui feitos. Se porventura algum dos irmãos tem pedidos, pode colocar depois que nós terminarmos aqui. Eu vou revisar todos os pedidos, vou colocar um mural de oração no grupo da igreja e também aqui no Facebook. Eu quero lembrar a todos vocês, caso você tenha chegado depois dos avisos, que nós, no domingo, aumentaremos então a capacidade das pessoas aqui no culto. Antigamente eram 30 pessoas, agora a capacidade vai para 40 pessoas. Então, é muito importante que você nos avise com antecedência, para que nós possamos providenciar todas as coisas para que você e sua família, ou apenas você, sintam-se protegidos e também sintam-se confortáveis para poderem cultuar a Deus conosco. As crianças, nós compraremos aquelas máscaras acrílicas chamadas de face shield, máscaras de proteção acrílicas, para que elas no culto infantil possam então estar mais protegidas. Esperamos que já nesse próximo domingo consigamos já providenciar todas essas coisas para as nossas crianças, ok? Então, meus queridos irmãos, faça planos de estar na igreja, nos avise com antecedência, se possível até sábado pela manhã, e aí então nós deixaremos todas as coisas prontas para receber a cada um de vocês. Bom? Privilégio muito grande estar com vocês essa noite. Muito obrigado por sua audiência, onde quer que você esteja. Que Deus abençoe a você, a sua família, que seja um resto de semana grandemente abençoado e que Deus trabalhe em nossos corações. Clame ao Senhor para que Ele possa usar a sua vida, a nossa vida, para que possamos ser úteis em sua obra. Uma grande bênção estar com vocês essa noite. Vou encerrar com um hino e aí os irmãos podem dar aí o seu boa noite nos nossos comentários. Então, Deus abençoe a cada um de vocês, meus amados irmãos. Espero vê-los no domingo. Não esqueçam de nos avisar dos planos de vocês, seja domingo de manhã ou domingo à noite, ou domingo de manhã e domingo à noite. Um grande abraço para cada um de vocês. Deus abençoe.